E é isso aí, sejam todos bem-vindos aqui ao programa Jam Station, diretamente do Yatalog, no canal Sou Mais Pop também, né? Então, se você está assistindo pelo Sou Mais Pop, é lá no aplicativo Soul TV. Então, né, lembre-se também de se inscrever lá no YouTube, no canal Yatalog, onde é reprisado esse programa semanalmente. Bom, hoje, voltando ao assunto Efeito Mandela, né? Que, assim como foi dito antes, o efeito Mandela ocorre quando um grupo de pessoas lembra de algo de forma diferente do que é na realidade atual. Bom, hoje vamos tentar explorar as possíveis causas aí desse fenômeno tão integrante, com um foco especial naquela ideia na qual o site mandelaeffect.com, né, já diz da ideia sobre ser uma falsa memória, né, na qual eu admito não acreditar, mas é uma possibilidade também, né? Então vamos lá. O que acontece? O negócio da falsa memória é uma explicação científica mais aceita até agora, mas eu não acho tão interessante quanto as outras possibilidades que explicariam melhor os motivos dessas memórias, né? Mas ao longo desse vídeo a gente vai discutir um pouquinho sobre exemplos e podemos ampliar as possibilidades para entender o que pode estar por trás dessas lembranças coletivas supostamente erradas, né? Bom, existe o lance da falibilidade da memória humana. A memória pode falhar, mas vamos parar para pensar. A principal explicação científica para o efeito Mandela é justamente isso, a falha da memória humana. Estudos mostram que as nossas lembranças são incríveis, mas longe de serem perfeitas, né? Então, um exemplo comum é o efeito do falso reconhecimento, onde as pessoas acreditam lembrar de algo que nunca aconteceu. Clássicos do efeito Mandela incluem troca de frases icônicas que todo mundo conhece de uma forma, como Luke, eu sou seu pai, de Star Wars, que agora a gente vai ver os vídeos da época, tá lá, não, eu sou seu pai. Ou seja, é um negócio meio complexo, né? A curva do esquecimento, proposta por Hermann Ebbinghaus, demonstra que esquecemos cerca de 50 a 80% de novas informações em poucos dias sem reforço. Então a gente tem que ficar o tempo todo exercitando a mente. Isso explica por que muitos detalhes são mal lembrados. Entretanto, né, o aspecto mais intrigante do efeito Mandela é que muitas pessoas esquecem ou lembram os mesmos detalhes erroneamente, sugerindo que podem haver outros fatores envolvidos na história, né? A gente pode pensar na mistura de memórias também. Às vezes, as lembranças elas podem se fundir com outros eventos ou informações semelhantes. Como, por exemplo, muitas pessoas lembram do personagem Pikachu, que tinha uma ponta preta no rabo, né? O rabo você ia fazer o formato do raio e tinha a parte preta bem na ponta. Eu me lembro disso, dessa forma, né? Eu me lembro de levar bronca de professor de desenho por não fazer aquela parte preta da ponta da cauda do Pikachu. Pois é. Nem esses professores lembram direito dessa parte. Mas vamos tentar melhorar aqui a explicação, né? No entanto, a caracterização que nunca existiu, porém depois acabou tendo versões. Então, hoje em dia a gente vê isso em alguma versão ou outra do Pikachu, mas é posterior ao efeito Mandela e não anterior. Lógico que pode ser um resultado de uma associação visual entre o rabo amarelo do Pikachu e as orelhas pretas também, criando uma mistura na memória, né? Lógico que outro exemplo é a confusão entre os Berenstein Bears e Berenstein Bears, né? Onde a pronúncia semelhante levou muitos a acharem que a grafia era uma, mas na verdade era outra. E esse tipo de erro é comum quando são memórias fragmentadas ou reforçadas por informações externas e incorretas. Mas também tem a parte da manipulação da memória, né? A memória pode ser manipulada intencionalmente ou de forma acidental, né? Estudos de psicologia mostraram aí que sugestões simples podem induzir falsas memórias. Um estudo de 2015 revelou, por exemplo, que após 3 entrevistas sugestivas, 70% dos participantes criaram falsas memórias de terem cometido crimes na adolescência. Então, eles relataram detalhes complexos, incluindo emoções que eram associadas a esses eventos que nunca ocorreram. E esses resultados meio que ilustram como memórias podem ser moldadas por sugestões, como numa situações legais onde testemunhas podem ser influenciadas. No caso do efeito Mandela, exposições repetidas a versões incorretas de eventos na mídia ou na internet podem criar falsas memórias coletivas.
Então existe esta possibilidade, mas ao mesmo tempo pode ser que não seja. Conspirações e teorias alternativas vão sempre existir para todos os lados, né? Então a gente meio que vai sempre se deparar com esse tipo de coisa, né? Querendo ou não. Agora, se a gente for parar para pensar na parte de manipulação de memória, é isso, né? De, assim, esse estudo 2015 de estudo. Mas a gente pode lembrar das conspirações, as teorias alternativas. Que, lógico, alguns sugerem que o efeito Mandela é causado por realidade paralela, mudança na linha do tempo, que eu acho muito mais provável, apesar de parecer muito ficção científica. Lógico que essas teorias envolvem ideias como viagem no tempo, experimento científico em larga escala, como todos os que foram produzidos no CERN, né? Que inclusive está no outro vídeo que eu já falei sobre. Um exemplo bem popular é, por exemplo, a lembrança do Nelson Mandela ter morrido na prisão nos anos 80, quando, na realidade atual, né, ele foi libertado, se tornou presidente da África do Sul nos anos 90 e morreu lá para 2013. Então, assim, apesar dessas teorias serem intrigantes, não tem evidências concretas que sustentem elas. Nem a das falsas memórias, nem as de viagem no tempo, nem as do CERN. Porque, lógico, tem muita coisa que foge ao nosso alcance, né? O que acontece? Apesar dessas teorias todas e não ter essas evidências, no entanto, elas ajudam a explicar por que tantas pessoas buscam respostas além da psicologia tradicional. Então, mas qual que é o grande detalhe agora, né? A força das redes sociais. Porque na era digital, as redes sociais amplificaram o efeito Mandela, espalhando informações erradas muito rápido. Lógico, quando muitos acreditam e compartilham um erro, ele pode parecer mais real. Por exemplo, memes, vídeos editados que alteram detalhes de eventos icônicos, que acabam reforçando falsas memórias. Né? O verdadeiro mistério está na semelhança das memórias falsas que são compartilhadas, né? Então, será que é coincidência? Ou será que é só um padrão, né, que ainda não entendemos completamente? No próximo vídeo vamos explorar outras teorias também que podem falar, né, e desvendar um pouquinho mais sobre o que realmente pode estar por trás dos efeitos Mandela. Deixa aí seus comentários aí embaixo, inclusive, compartilhe as suas experiências com o fenômeno. Vamos ver no que vai dar, né? Mas o negócio é, não podemos esquecer de algo muito importante, né, que é justamente o quanto os efeitos Mandela podem ou não alterar a nossa percepção da realidade. Então, em resumo da situação, o efeito Mandela é quando o grupo de pessoas grande lembra de forma diferente do que é a realidade atual. A fragilidade da memória humana, né, em estudos como o do Hermann Ebbinghaus, mostraram que as memórias são frequentemente imprecisas, que a gente esquece rapidamente informações que não têm reforço. Então a gente precisa ficar revisando constantemente, né, as informações para que elas fiquem fixadas. Lógico, erros de memória são muito comuns. Então a gente fica com aquele pé atrás, com aquela pulga atrás da orelha, justamente porque nem tudo são rosas. Às vezes são espinhos. Lógico, né? Manipulação de memória é uma coisa que a gente deve se preocupar, sim, porque ela pode ser manipulada, seja intencionalmente ou não, né? Então, assim, os estudos onde chegaram a 70% de participantes desenvolvendo falsas memórias de que cometeram crimes que eles não cometeram na vida real, logo depois dessas entrevistas sugestivas, então pode relatar detalhes fictícios, como se eles fossem reais. Então, é uma coisa que, assim, o poder da sugestão ele é muito forte se a pessoa que estiver manipulando souber o que está fazendo e quem está recebendo tiver a mente um pouquinho mais fraca e maleável nesse ponto. Então, quem tem a mente mais forte e não maleável e cair numa dessas é porque o manipulador foi muito, muito, muito a fundo. Lógico que a gente não pode esquecer, né, as próprias verdadeiras memórias falsas, detalhadas e realistas, assim como, por exemplo, a gente pode pensar, será que é uma memória falsa ou será que mudaram o passado e por isso a gente lembra de uma forma e tá de outra? Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Que na verdade é só fala, ó espelho, não tem nada de espelho, espelho meu, sabe? E lógico que agora com o novo filme da Branca de Neve, não tão Branca de Neve assim, né? A mais bela de todo o reino, que agora foi canonizado que na verdade ela é feia por fora, mas bonita por dentro, segundo o espelho no trailer. Ou seja, a Disney mesmo tá avacalhando a história de uma forma assim extraordinária,
né? A gente pode lembrar do Pikachu, a gente pode lembrar, né, o logo da Coca-Cola, o logo do Kit Kat, por aí vai. Temos aí muitas e muitas opções para a gente pensar. Verdade ou mito? Memória falsa ou mudança no passado? E tem muitos exemplos aí mais pesados ainda e que fazem a gente questionar. O que será que é verdade e o que será que é mentira? Bom, lógico que a questão dos padrões das memórias falsas é importante a gente lembrar sempre, né? O argumento contra a falsa memória como explicação completa do efeito Mandela seria o quê? Que muitas pessoas têm lembranças semelhantes dos mesmos eventos errados. Então, por que será que são as mesmas memórias, mesmo sendo pessoas que nunca se falaram antes umas com as outras? Que não tem ninguém em comum. Então, lógico que isso sempre vai levantar dúvidas sobre esses padrões, se eles são coincidências ou se, lógico, se há outro fator por trás dessas memórias coletivas, né? Fruit of the Loom tinha ou não uma cornucópia? E aí? O Pikachu tinha ou não a ponta do rabo mais preta? A gente sempre vai estar atrás dessas informações. McDonald's tinha o A ou era direto MC? Sempre vamos estar em dúvida sobre muitas coisas. Principalmente porque, como já foram ditas nos vídeos anteriores, sempre que o CERN liga as máquinas para poder fazer alguma coisa mais complexa, alguma coisa parece mudar no planeta. Coisas do passado mudando no presente. E dando indícios que nunca aconteceram da forma que todo mundo lembra. A qualquer momento, algo pode voltar a ser o que era antes e a gente ficar, ué, mas não tinha mudado já? Como é que agora revoltou para o que era antes? Tá estranho, tá estranho. Mas, querendo ou não, o efeito Mandela é um caso de estudos, né? Lógico, não podemos esquecer que memórias falsas, maquinários de viagem no tempo ou entre dimensões, telepatia, sei lá, quinta dimensão, qualquer possibilidade que a gente conheça, pode ou não ser algo científico. Então, será que a ficção científica, na verdade, não é ficção, é apenas ciência? Vamos ficar ligeiro nisso, hein? Mas lógico, a gente pode muito bem se divertir, né, com as possibilidades, tanto de memórias falsas quanto das não falsas. E aí eu pergunto para vocês já assistiram algum filme sobre efeitos Mandela, ou que demonstram os efeitos Mandela, ou viagem no tempo, ou viagem entre dimensões, ou séries mesmo de TV? Bom, eu recomendo pessoalmente a série Sliders, Dimensões Paralelas. Recomendo filmes, né, como Meia-Noite 1, que toda hora da meia-noite 1 ele volta 24 horas no dia. Qualquer filme sobre déjà vu é interessante porque dá para pensar nessa ideia, a falha da Matrix, por assim dizer. Né? E por aí vai. A própria Matrix, o primeiro filme só, do segundo em diante esquece. Né? Mas ele tem um quê disso, né, de por que as coisas mudam, memórias falsas e não tão falsas, e por aí vai. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se você estiver vendo pelo YouTube, comenta aí embaixo. Você já passou por alguma situação em que você teve um efeito Mandela? Você teve uma percepção diferente das coisas como elas são agora, para o que você se lembra? Deixa aí nos comentários todas as suas experiências. Dá seu relato também. Quem sabe eu não comento num dos próximos vídeos. Né? De todo jeito, se você quiser também mandar algum item para cá, pode mandar para Caixa Postal 42313, Agência AC Ipiranga, São Paulo, SP, CEP 04218-970. Você pode mandar um jogo de videogame, um aparelho curioso, algo que você acha interessante para a gente mostrar aqui em vídeo. Ou se você só quiser mandar um presente mesmo, também estamos aceitando aí. Né? Se você escreveu uma história em quadrinhos, um livro, manda pra gente, né, que eu consigo dar uma lida para poder fazer um vídeo sobre, e por aí vai. Então, a gente se vê aqui na próxima semana, diretamente na Jam Station. Sempre muito mais. É isso aí.